Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa, ano B. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 3 a 15 e de 17 a 19, está escrito: Naqueles dias, Pedro disse ao povo: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, estando ele resolvido a soltá-lo. Negaste o santo e o justo, e pedistes a libertação de um assassino. Matastes o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Queridos irmãos e irmãs, fazer a experiência da vivência cristã exige de cada um de nós assumir o processo de arrependimento seguido da conversão. Pedro lembra em seu discurso a necessidade de mudança em nossas escolhas e a necessidade de deixar os caminhos do egoísmo, do orgulho e do comodismo. É preciso assumir o chamado de Jesus. É preciso estar disponível para abraçar os desafios que a vida nos traz e a proposta de vida de ressurreição. Jesus está vivo em cada gesto de partilha, em cada gesto de solidariedade realizado por cada um de nós. Jesus está vivo quando a Igreja, povo de Deus, se compromete na luta pela paz, pela justiça e pela liberdade. Jesus está vivo quando os marginalizados e os despossuídos encontram uma mão que ajuda a avançar, a vencer barreiras. O nosso Deus venceu todos os poderes que geram a morte. Ele é o Deus da vida. Na segunda leitura da primeira carta de João, capítulo 2, versículo de 1 a 5a, está escrito: Meus filhos, escrevo-vos isto para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, o justo, como advogado junto do Pai. Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. E nós sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecer e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Queridos irmãos e irmãs, no domingo passado, João orientava a comunidade a desviar das heresias e agora neste domingo continua a orientar a desviar dos caminhos que conduz ao pecado e como consequência a negação dos planos amorosos do Pai. João procura ajudar a comunidade a compreender que Deus chama a construir caminhos de salvação e que responder sim ao chamado é renunciar a todas as práticas que negam a vida. Deus deu sua vida em uma cruz para que todos pudessem ter participação na vida eterna. Esse caminho só pode ser alcançado quando assumir os mandamentos do amor a Deus e ao próximo. Por isso, João deixa bem claro: quem diz que não comete pecado é mentiroso e tenta fazer de Deus também um mentiroso. Não podemos esquecer que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que a nossa missão é também de contribuir para tirar o pecado da vida de nossas famílias, de nossas comunidades e do mundo. Somos chamados a ser luz e não trevas. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 35 a 48, está escrito: Naquele tempo, os discípulos de Emaús contavam o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhe Jesus: Por que estáis perturbados? E por que se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, tocai-me e vede.
Um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Queridos irmãos e irmãs, Jesus se faz presente na vida dos discípulos e na vida das comunidades. Jesus veio ao encontro daqueles que estão a caminho de Emaús, daqueles que partilham a vida na comunidade, dos que no serviço ao próximo buscam fazer a experiência do encontro com o Senhor ressuscitado. Mas os discípulos ainda se encontravam fechados e com medo. O medo e a insegurança só será retirado de suas vidas quando fizerem a experiência do encontro com Cristo ressuscitado. O caminho da fé não é um caminho fácil. Não foi fácil aos apóstolos compreender e aceitar a ressurreição. Foi preciso Cristo se colocar no meio deles, mostrar-lhes as mãos e os pés, comer com eles e ajudar a entenderem a revelação. Somente depois de tudo isso é que eles, ainda cheios de dúvidas e incertezas, começaram a percorrer o caminho e a fazer a experiência do encontro com o Cristo vivo. A todos que abraçam o chamado, Jesus confia a missão de anunciar o arrependimento e o perdão dos pecados. O Pai nos revela que fará nova todas as coisas, Apocalipse 21:5, para nos lembrar que na missão de evangelizar temos o compromisso de ajudar na mudança de atitudes e contribuir para que as pessoas possam sair do domínio e da dependência do homem velho. A ressurreição nos revela a força desse trecho do livro do Apocalipse. A ressurreição em nossa vida passa por uma longa caminhada de amadurecimento da própria fé. A ressurreição em nossa vida passa pelo assumir a vida de missão. A ressurreição em nossa vida passa pelo assumir a vida de comunhão e de partilha em comunidade. A ressurreição em nossa vida passa pela vivência da vida de construção da justiça e da paz. Que a paz, o amor e a misericórdia de Deus estejam com todos. Amém.